Fala, torcedor do Verdão, mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer as últimas informações. Estou trazendo aqui para vocês o Sport TV News e o posse de bola da UOL, galera, analisando a grande vitória do Verdão contra o Al-Ahly. Palmeiras que chegou a 4 pontos e lidera o grupo A. E o Inter Miami ganhou do Porto, tá com 4 pontos também, mas o Verdão lidera pelo saldo de gols, critério de desempate, tem um gol a mais de saldo. Fica aí até o final do vídeo e não se esqueça de deixar aquele like, beleza? O que eu posso fazer? Fez? Ah, tá certo, não tem nenhum problema. Tá feito. André Rizek, conta pra gente que você tava lá. Ô Mário, eu vou contar desde a véspera do jogo, porque o Abel deu uma entrevista, a gente comentava isso ontem, inclusive, dizendo que ele adapta o Palmeiras não só ao adversário, mas até às condições climáticas, né? Então, assim, fiquei com a cabeça, ele tá preparando alguma surpresa. Quando acabou o jogo, né, a primeira entrevista coletiva foi do treinador do Al-Ahly. E ele abriu a coletiva dizendo que foi surpreendido pelas linhas baixas de marcação do Palmeiras, que ele não esperava aquilo e aquilo causou um desconforto para ele. Quando um treinador surpreende o outro, eu acho que é ponto para o treinador. A gente pode debater, mas não foi um grande jogo esteticamente falando, não foi um jogo lindo de se ver do Palmeiras. Realmente não foi, mas naquele calor, e a gente já debatia isso ontem de manhã, eu acho que seria muito difícil jogar com intensidade. Intensidade que o Palmeiras, por exemplo, demonstrou contra o Porto do começo ao fim, porque era um clima ameno, era um domingo de chuva, e ontem era um calor assim infernal. Então o Palmeiras adotou uma tática reconhecida pelo adversário que o surpreendeu. Você pode debater se é feio ou bonito, mas o surpreendeu. Ponto para o Abel. O Abel é um treinador que raramente, e ele falou sobre isso, raramente mexe no intervalo. Porque ele espera ver como é que o adversário volta e só aí ele mexe. Ele contou na entrevista, que foi muito boa ontem, que os auxiliares deles não queriam que ele mexesse no intervalo, para manter a tática. E ele decidiu ir contra os auxiliares e colocou no intervalo o Flaco, né? E acho que o time melhorou bastante com a entrada do Flaco. Essa resposta que ele deu sobre o Flaco foi uma pergunta a mim, inclusive, sobre o futuro da competição, como é que ele viu o Flaco contra o Porto, o Flaco ontem. E eu acho que tá ficando inevitável debater a situação do Flaco. O Abel disse que o Vitor Roque fez o serviço sujo no jogo e o Flaco veio para comer o filé mignon. O Vitor Roque tem pisado pouco na área. Eu entendo que daqui para frente, eu sei que o Palmeiras joga pelo empate para avançar, mas pensando no time na sequência da competição, estou achando que é até possível jogarem os dois juntos, dado que o Vitor Roque tem jogado mais fora que dentro da área. Eu entendo o Flaco como ponto positivo assim, dos dois jogos, saindo do banco, né? Embora ele tenha rasgado elogios ao Vitor Roque e baixado um pouco a bola do Flaco, nessa resposta bem humorada, né, de algumas decisões que o Flaco tenha tomado, me parece inevitável daqui para frente, porque eu vejo o Palmeiras como um time que vai avançar, pensar no Flaco nesse time. Eu acho que é o Palmeiras com a cara do Palmeiras. Pode não ter entregado um jogo lindo, mas é o Palmeiras competitivo, inteligente, estratégico e até aqui muito sólido no meu entendimento. Lembrando que o próximo jogo, o empate classifica os dois. Tanto o Palmeiras quanto o Inter de Miami. Que já jogarão. Sabendo quem é o adversário, terão oportunidade de escolher o adversário. O negócio é que eu acho que os dois querem a mesma coisa, né? Sim, mas aí vai Se bem que depender. eu também já não sei mais. Não, vai depender, porque ó, veja só, os dois empatando vão a 5, nem Porto nem Al-Ahly conseguem alcançar. Isso. Né? Um deles poderia chegar a 4. Aí, obviamente, já sabendo que o Paris Saint-Germain é o segundo ou o primeiro do grupo... Mas então, você prefere o Paris Saint-Germain ou o time que ganhou do Paris Saint-Germain? Então, mas veja só. Dureza, hein? Se o Paris Saint-Germain não dá para fazer um jogo... Por quê? Se o Paris Saint-Germain for o segundo do grupo, obviamente, esse aqui é o perigo. A gente não pode trabalhar com essa possibilidade do Palmeiras não querer perder para o Inter de Miami para não pegar o Paris Saint-Germain. Entendeu? Porque fazendo isso... Se falar assim, se empatar, ok, empatar, você joga pelo empate, beleza, vai para o outro lado e não tem problema. Isso. Agora, perder é que a gente não pode pensar nessa possibilidade. O Palmeiras vai saber o resultado. Se o Paris Saint-Germain for o segundo colocado, o Palmeiras tem que pelo menos empatar com o Inter de Miami e pega o Paris Saint-Germain. Você não pode jogar para perder. Eu não acredito que o Abel... Não, vejo então o Abel eu acho fazendo muito isso. difícil isso. Eu ficaria bastante decepcionado se isso acontecesse.
Agora vamos lá, Rizek. O Palmeiras, ele começa a jogar, essa é a sensação. Depois eu quero falar da chuva e da impressão que estou tendo também com essas paralisações, que acho que estamos vivendo testes, mas já falaremos sobre isso. É porque o gol do Flaco sai, né? E logo depois o jogo para por causa da ameaça de tempestade. O Palmeiras acontece mesmo depois das alterações do Abel. Você chamou a atenção para essa característica, né, do Abel não mudar exatamente no intervalo. Mas quando ele coloca o Flaco com o Maurício, é que o jogo acontece. Aliás, o Maurício é quem dá assistência, né? Essa mudança é que dá a cara do resultado final, né? Verdade. O Maurício tinha saído, né, no outro jogo, agora entrou. Eu acho que ele também tirou o Veiga, porque ele comentou do cartão vermelho que tiraram do Veiga. E aí, quando o juiz expulsa um jogador e depois o VAR chama, ele deve ter ficado com aquilo, pô, esse cara tá na minha mira, né? O Veiga já tinha amarelo, eu acho que isso pode ter condicionado. O Abel fez as 5 alterações por causa do calor. E foi curioso, né? Não sei vocês, eu fiquei com a clara sensação de que a parada prejudicava o Palmeiras, porque ali o Palmeiras estava crescendo, jogando, indo para cima. O Abel disse que não. Ele entendeu que a parada favorecia o Palmeiras. Eu fiquei surpreso com essa análise dele. Ele falou, eu teria lamentado muito se fosse o treinador do Al-Ahly, teria ficado muito decepcionado. Para mim, prejudicou o Palmeiras, mas o Abel viu diferente, ele achou que o favoreceu. Sobre a paralisação, eu estou vendo muitos memes, muitas coisas divertidas, eu acho que é importante trazer algumas informações sobre o tema, né? É lei aqui nos Estados Unidos, é lei. Quando você tem alerta de tornado, embora a gente ali no estádio tivesse vendo o céu azul, com pouquíssimas nuvens, só foi chover mesmo depois da partida, era um alerta de tornado, né, de possível tornado. E como há um histórico aqui nos Estados Unidos de raios atingindo, inclusive de óbitos de atletas, é lei que quando há esse alerta, a atividade esportiva tem que parar. Então não tem o que fazer. É lei. Por mais que a gente ache estranho, porque no Brasil não tem tornado, no Brasil tem tempestade. E eu mesmo escrevi, poxa, o Campeonato Brasileiro não terminaria assim. Não tem muito o que fazer. Eu lembro que quando a Copa do Mundo aconteceu no Brasil, a FIFA conseguiu, inclusive, se colocar acima das leis brasileiras, né? Foi a lei FIFA durante a Copa do Mundo. Mas nos Estados Unidos, amigo, isso não vai acontecer. Aqui é a lei americana mesmo que prevalece e é bom a gente ir se acostumando, porque eu duvido que na Copa do Mundo seja diferente também, porque estamos nos Estados Unidos e não no Brasil, onde é a FIFA que decide as coisas. Aqui quem decide são os americanos mesmo. Só me surpreende é que já tivemos Copa do Mundo nos Estados Unidos. 94. Já tivemos Copa América nos Estados Unidos recentemente. E a gente não via esse tipo de situação. Pode ser uma situação sazonal, tá? Embora a data seja a mesma, de ano para ano você muda as condições climáticas. Eu não sei se o governo Trump acredita em alterações climáticas. Acho que não. Também. Acho que não acredita, né? Mas, enfim, existem alterações climáticas que estão acontecendo e, por isso, até de um ano para o outro, você pode ter situações dessas acontecendo no mesmo mês, né? Então, pode ser que o ano que vem você esteja preparado para esse tipo de situação e ela não aconteça porque você tenha menos tempestades. Contra a lei, realmente não tem muito o que fazer, né? Eu achei que era uma recomendação da FIFA, por isso que achei que a gente estava vivendo um teste. Porque ontem, no mesmo horário, outros eventos... Tinha um jogo de beisebol a 15 quilômetros, mas a gente não... É difícil avaliar de onde vem a tempestade, né? É porque essa tempestade, se ela acontece num raio de até 13 quilômetros do perímetro ali de onde está ocorrendo a partida, não tem discussão. Ponto, acabou, interrompe o jogo e dali 30 minutos retoma a partida. Então, o Rizek lembrou bem, aqui no Brasil a gente teve aquela lei geral da FIFA, né, que passou por cima do que a gente tinha até então para que a FIFA determinasse o que ia acontecer, o que poderia abrir de exceções. Nos Estados Unidos a conversa é outra. Eu achei que era uma orientação da FIFA. Os nossos celulares receberam alerta. Os nossos celulares, na hora, receberam alerta. Sabe aquele alerta que no Brasil é da Defesa Civil? A gente recebeu alerta, assim, o celular ficou apitando. Você olhava para o céu e falou, pô, mas é só uma nuvem, mas é isso, não era uma questão de chuva, era um alerta de possível formação de tornado. Aí não tem o que fazer.
Eu achei que era uma recomendação da FIFA, não sabia disso, porque, pelo que entendemos, não é uma coincidência, né? A Copa do Mundo de Clubes está sendo realizada, onde também será realizada a Copa do Mundo. Não sabemos se no futuro vai ser assim. Exato, mas o plano original é esse, né? Dessa vez então, achei que a gente fosse ver alguns testes, sabe? Tipo, o que a gente vai fazer na Copa do Mundo, até porque a gente está vendo o evento ser realizado um ano antes. Então, para mim, era a recomendação da FIFA. Assim, não é exatamente a recomendação da FIFA, mas a FIFA aceitou, porque não tem muita discussão, né? E também é um teste. Tá. Ela também está testando para a Copa. Como é que vai ser a Copa do Mundo nesse lugar se acontecer isso, que a gente não pode mudar a lei deles? Isso. Mas aí, Rizek, deixa eu entender, você que estava lá. Quando chega essa recomendação de paralisar o jogo, quem está dentro do estádio é orientado a fazer o quê? Porque eu vi alguns torcedores correndo, buscando abrigo ali na área coberta. Mas e quem está trabalhando? Nós, imprensa, ali em volta do campo. O que a gente faz na hora? Todo mundo é obrigado, não é recomendação não, é obrigado a sair da área descoberta e ficar dentro da área coberta. Nossa reportagem, a Gabriela Ribeiro ficou entrando, porque depois eu fui para a sala de imprensa e fiquei vendo a transmissão. Ela ficou entrando assim da boca do túnel para dentro, assim, na área coberta mesmo. Você é obrigado a ir para a área coberta do estádio e aguardar. E durou 40 minutos, né? 40 minutos a gente voltou. A chuva e o vento forte só veio depois da partida, né? Não chegou a ser um tornado, foi uma chuva bem forte, não chegou a ser um tornado. Mas olha, eu penso assim, prevenção, quando ele solta a prevenção e não acontece a tragédia que vem, a gente tira sarro, né? No Brasil também, aconteceu recentemente no Rio de Janeiro. Chegou um alerta da Defesa Civil e não choveu o que se estava aguardando na cidade. Vocês vão se recordar, vocês moram no Rio de Janeiro. Aí vira piada, vira meme, mas eu acho que com prevenção a gente não deve... Eu não sou especialista em desastres climáticos, né? Então eu acho que seria até leviano da minha parte questionar o que aconteceu ontem no estádio, porque eu imagino que quem toma essas decisões faça embasado em muito estudo e pensando na saúde das pessoas, dos atletas e das pessoas. Então, sinceramente, embora seja chato para quem está acompanhando o evento, eu não tenho como criticar. Eu acho que beleza, a gente pode fazer piada, pode fazer um pouco de graça, mas eu, diante da minha falta de conhecimento na matéria, nunca estudei esse assunto, eu prefiro acreditar em quem estuda e toma essas decisões embasadas em estudo. Eu acho que uma próxima pauta é ouvir a FIFA sobre isso, né? Porque a gente ainda não tem um posicionamento da FIFA, porque os jogos, por exemplo, da Copa do Mundo podem ser muito impactados, já que é na mesma época do ano. Ouvindo vocês falando, eu acho que uma próxima obrigação de reportagem é ouvir a FIFA sobre isso, embora, insista, não há muito o que fazer sobre o tema, porque é lei aqui nos Estados Unidos. Então, mas a minha pergunta é exatamente... ontem a gente viu, torcedores buscando área coberta, né? Mas na Copa do Mundo, agora a gente não tem os estádios lotados. Não ainda. Eu acho que até quando a gente virar a chave... Para você esvaziar um estádio desse e encher de novo, vai levar mais tempo. Exato. E outra coisa, agora eu acho que a gente ainda não virou a chave para o Mundial de Clubes, além da cultura, né, do futebol, o soccer não ser tão forte nos Estados Unidos, a gente está vivendo as finais da NBA. Então, naturalmente, acho que as atenções ainda estão ali. Finais da NBA e o campeonato de beisebol está em andamento. Também, exatamente. Mas numa situação de estádio lotado, como é que você busca abrigo em área coberta se a área coberta já está ocupada? Eu gostaria de saber sobre isso. E já dizia nossa avó também, né, Rizek? Os estádios são preparados para isso, Mari. Os estádios... Os estádios, eles são preparados, eles falaram que são preparados para isso. Eu já vi um jogo de NBA aqui nos Estados Unidos, em Miami, num dia que teve tornado na cidade. E aí a gente recebeu um alerta que você tinha que chegar, não lembro agora, 3 horas antes do jogo, porque o tornado aconteceria durante a partida dentro do ginásio. Foi exatamente isso, eu fui para o ginásio com vento, assim, andando contra o vento, assim, o vento me levando, mas eu consegui chegar no tempo certo. Durante a partida aconteceu o tornado, quando eu saí as ruas estavam todas zoadas, cheias de folha, até carro mexido para lá e para cá. Aconteceu o jogo, mas durante o tornado eu estava numa área protegida, que eram os ginásios. Então eles são preparados para a situação aqui nos Estados Unidos, é o dia a dia deles, né? Exato, cautela e canja de galinha. Diga lá, Vini. Não, só para destacar que a gente está com quase uma semana, né, de realização da Copa do Mundo de Clubes e ontem foi a terceira paralisação.
Rolou também no jogo entre Pachuca e Red Bull Salzburg. Sem contar os treinos, Vini. Sem contar os treinos, exatamente. O outro jogo, o primeiro, foi o Ulsan HD e o Mamelodi. E um detalhe, ontem, acompanhando a partida do Inter Miami, o Gui Pereira trouxe um destaque ali em relação ao estádio onde estava acontecendo a partida, que é o estádio do Atlanta, né? E ali o estádio é coberto. Então ali me parece que a recomendação até seria diferente, não haveria essa necessidade, né, Rizek, dos torcedores saírem, do jogo ser paralisado, porque esse é um estádio, por exemplo, que tem esse teto retrátil, todo fechado. Perfeito. Rizek, 9h42 no horário de Brasília. Preciso me despedir de você, viu? Muito obrigada por hoje. Bom dia a você e bom trabalho. Botafogo, a gente falou, claro, muito do Botafogo, porque fez o que fez. Mas o Palmeiras ganhou e está quase classificado. 2-0. Mais uma vitória que não foi exatamente brilhante, mas minha avaliação é, até aqui, o Palmeiras faz o que se espera dele. Vai lá e ganha. Ganhou o jogo contra o Al Ahly, 2-0, está praticamente classificado e muito provavelmente em primeiro lugar. Ainda na esteira da gangorra do Trajano, eu me surpreendi com o desempenho do Al Ahly, porque Al Ahly e Inter Miami foi um jogo de colegial, foi um jogo horrível. E aí na rodada seguinte, o Al Ahly consegue fazer uma partida no primeiro tempo defensivamente boa, se catimbou, caiu no chão quando precisava, e o Palmeiras nitidamente nervoso. O primeiro tempo do Palmeiras foi horrível, não acertou nada. Teve uma boa jogada do Estevão, que foi a que ele trouxe da direita, puxando até o meio e chutou, a bola raspou a trave. E foi só, foi um primeiro tempo horrível do Palmeiras, meio de campo não funcionou, Rafael Veiga tirou a mobilidade do time, o Facundo pela esquerda não fazia absolutamente nada certo. O primeiro tempo foi muito ruim. E aí você vê o time voltando para o segundo tempo, já com duas mudanças, do Flaco Lopes e do Maurício, e o Abel no final foi premiado exatamente com o segundo gol, sendo passe do Maurício e o gol do Flaco Lopes, exatamente as duas mudanças dele, né? E o gol contra, obviamente, foi o sinal, ali foi para tirar o peso das costas. Eu estava ao vivo ontem com o PVC logo depois do jogo, a gente estava conversando sobre como era nítido que o Palmeiras estava nervoso, e depois eu conversando com o pessoal da comissão técnica do Palmeiras, foi o mesmo diagnóstico. Por quê? Porque o Palmeiras já vem de duas derrotas do Brasil, contra Cruzeiro e contra o Flamengo, que foi muito criticado, inclusive pela falta de eficiência. Aí produz contra o Porto para ganhar e não vence pela falta de eficiência, e entra em campo contra o Al Ahly com a obrigação de vitória. Não consegue jogar nada no primeiro tempo, vai para o segundo tempo e o vestiário foi de nervosismo. Quando o Al Ahly faz o gol contra, tirou um peso das costas, o Palmeiras parecia outro em campo, até porque o Al Ahly então teve que se expor, e aí o Palmeiras fez 2-0, aí teve a pausa lá dos relâmpagos, do aviso de tempestade, e quando voltou não teve mais jogo. Acho que aí o Palmeiras falou, a partir de agora não tem mais jogo, vamos parar por aqui. Não foi uma vitória de um desempenho incrível, acho que o Palmeiras jogou bem melhor contra o Porto do que contra o Al Ahly, mas, ao contrário do que aconteceu contra o Porto, o Palmeiras conseguiu vencer o Al Ahly, e foi importantíssima essa vitória. Agora o Palmeiras joga por um empate para ser primeiro, ou dependendo, pode até se classificar, se perder, desde que o Al Ahly ganhe do Porto, né? Então tem a chance de classificar mesmo sendo derrotado. Então é uma vitória que eu acho que traz um alívio, e eu espero ver o Palmeiras jogando com menos peso agora contra o Inter Miami, porque realmente era muito nítido como decisões pequenas, decisões simples, os jogadores erravam, meio que a perna estava tremendo provavelmente. Então o Palmeiras espera agora que para o próximo jogo consiga jogar um pouco mais leve e de olho no Messi, né? Sem poder fazer falta na intermediária, porque na intermediária para ele é pênalti. Diga, Arnaldo. Então, a minha visão da primeira rodada desse grupo, eu gostei muito mais do Inter Miami, não só por conta do Messi, do que do Al Ahly. São, para mim, coisas completamente diferentes. Sim, os egípcios têm uma organização defensiva, física, né? Mas tecnicamente é muito fraco. E a partir do gol contra, o jogo ficou tão fácil, porque aí o Al Ahly se expõe desesperado, precisava empatar, senão ia estar eliminado, e começa a oferecer o gol do Flaco, que é um baita gol. Aliás, essa é uma discussão. Já é quantas vezes, qual a semana que nós estamos falando que o Flaco está melhor que o Vitor Roque? É um jogador de segundo tempo. Pode pôr de titular, pode pôr de titular. Vai ficar de titular, né? O gol do Flaco é uma... Sempre lembrando que é o jogador mais caro do futebol brasileiro.
Exato. O Vitor Vitor Roque. Roque. Não o Flaco. Temos as questões, o Paulinho só pode jogar um pouquinho. O Palmeiras tem questões. O Abel ainda não achou o time titular. Está caminhando, tem essa pressão. Eu acho que até o Abel jogar a camisa para a torcida é um sinal de mudança. De pressão, alívio. Agora, o gol do Flaco é uma falta a favor do Al-Ahly. Sim. A falta é batida pateticamente e tem um contra-ataque 3 contra 1, praticamente. Isso. E aí, o Al-Ahly foi... E eu pensando, o Palmeiras, é importante o Palmeiras fazer o saldo, porque vai jogar ainda o Inter com o Porto, você não sabe como é que vai ser e tal. Sim. E aí o Abel chega uma hora, mas ele é muito Abel. Aí chega uma hora, eu vou tirar o Estevão e o Facundo e vou colocar o Vanderlan. Falando em Estevão, Vanderlan tá devendo também. O Danilo já falou automaticamente, vou fechar. Os caras não ameaçavam absolutamente nada. O Palmeiras tinha vários contra-ataques para ver 3, 4, mas é muito Abel. E a gente é tão previsível que a gente sabe que o Palmeiras vai ganhar o jogo de 2-0. O Palmeiras não vai, o Danilo sabe disso. O Palmeiras não vai jogar para 3, para 4, não, o Palmeiras vai ganhar o jogo de 2-0. E eu falei, cara, como é fácil palpitar para jogos do Palmeiras. E aí eu fiquei impressionado porque era um jogo, mas aí acabou não precisando do saldo, porque veio o Inter, virou pro Porto, e aí misturou tudo, né? E agora eu acho o Aníbal saiu machucado, né? Que estava bem nos 2 jogos, que seria o marcador do Messi. Eu não sei se um argentino para marcar o Messi, eu não sei. Tem vários caras que fazem uma reverência, claro, né? Claro. Se mudar pro Martínez, não sei. Mas, cara, aí acho você que o Trajano vai emendar. Você lembra de alguns brasileiros marcando o Maradona na Copa de 90? Né? O alemão que jogava junto. Companheiros do Napoli. O alemão que jogava junto. Falando em Mas o Messi, pra mim, não é que uma surpresa, mas tá sendo muito bom vê-lo jogar, cara. Eu também Num time que é meio Agora, ele deu 3 bolas pro Suárez, que se o Suárez fosse ainda o do Grêmio, porque não é nem o do Grêmio, que dirá antes do Grêmio. 3 bolas no primeiro tempo. E depois daquela cobrança de falta, o cara é um gênio. Mas olha, agora é ironia, viu? É brincadeira. Você vai fazer uma brincadeira? Aquele botão que você falou, tem. O Palmeiras contou com a ajuda do árbitro inglês, né? Do primeiro gol. Que ele ficou insistindo para voltar a bola para trás, bola mais para trás. É verdade. Aí não colocava a bola mais para trás, até que ele foi lá e disse, bola para trás. Aí o Aníbal botou mais para trás, cruzou certinho. Agora, que frio na espinha deu na hora da expulsão do Rafael Veiga, que era absurda. Sim. Mas imagine no primeiro tempo, naquele calor, eu vou dizer uma coisa, eu vou manter a minha coerência. Eu não comento tecnicamente um jogo nas condições em que Palmeiras e Al-Ahly tiveram que jogar. Nessa temperatura. Não. Agora, é curioso também porque o árbitro acostumado a apitar na Premier League, aquele lance na Premier League não teria interferência do VAR. Seria expulso. E está mantido e ponto, porque eu vi, está aqui na minha cara. O critério é diferente. Isso. Né? A autonomia da decisão do campo é praticamente... Não me venha de câmera lenta. Está sob égide da FIFA. Égide da FIFA, é diferente. É uma outra coisa, mas é o mesmo árbitro, mas a gente está falando. Os árbitros brasileiros também estão apitando lá de uma forma diferente, né? Você estava falando do Estevão, Trajano? Falei. Ele foi o melhor em campo, de novo. Não, foi eleito o melhor em campo. Mas é voto popular, né? Aí não vale. Ele fez aquele prêmio Comunix foi embora, estragou-se completamente, porque quando no começo era só jornalista que votava. Então era uma coisa da classe. De repente abriram para todo mundo. E aí tinha gente fazendo campanha em rádio, vota em mim, acabou o prêmio. Apesar de não ter jogado bem, não vem jogando bem, vem decepcionando, aquela jogada que ele cortou para dentro e chutou certinho, passando rente, foi uma jogada bonita, jogada digna de Estevão de bons tempos. De Lamine. Mas ele foi melhor do lado do que no centro, não foi? Ontem ele jogou... Melhor. Né? Embora o Veiga não tenha jogado bem. Não, ele jogou lá, jogou aqui, ele ficou... mais móvel, né? Enfim. Mauro, as questões e ontem ele foi para pra direita, né, Arnaldo? Na direita, né? Isso. Como na origem. Ontem ele jogou pela esquerda e ontem ele jogou na direita, então também muda isso.
Então é isso, torcedor do Verdão, valeu por chegar até aqui no final do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não for inscrito no canal, já se inscreva, ative o sininho de notificação para não perder nada que eu posto aqui no canal. Falou e até mais!